Pronto, voltamos mais Voltamos. ligeiro que depressa. Senti muita falta. Acho que Vamos lá. concluímos, né, o assunto 3 Concluímos. sobre Aquele a anterior, competição salário de profissional. maternidade. Pronto. A questão 4 é sobre ISS e a atividade de aposta. Já tem até um tempinho, né, essa decisão. Sim, essa decisão ela é um pouquinho mais antiga do que essas que a gente vem tratando. Essas que a gente vem tratando são Bem até agora todas do dia 5 de agosto, então tem 15 dias. Mas ela não é tão antiga porque ela é do dia 29 de maio desse ano, 2020. Sim. Né? Então, pode ser considerada também uma decisão recente. Tá? O que é que eu poderia falar sobre ela? Por que eu escolhi ela? Eu escolhi essa temática porque ela traz duas questões constitucionais. Tá? E também porque a gente tem vivenciado aí, pelo menos eu tenho visto, assim, uma proliferação de sites de aposta, né? Você vê o BBB, é aposta para saber quem sai, para quem vai para o paredão. Você vê os jogos de futebol, é quem faz o primeiro gol, quem leva cartão amarelo. Então, todo tipo de aposta, né? E aí, obviamente, os municípios de olho nessas circunstâncias também abriram os olhos para tentar, obviamente, tributar esse tipo de operação. Mas o caso concreto, ele iniciou com uma atividade que é bem antiga, que são as corridas e as apostas em jockeys clubes. O caso é do Jockey Clube do Rio de Janeiro, se não me engano. O que é que acontece? Existia uma discussão, duas questões constitucionais. Tá? Saber se é constitucional a incidência do ISS, sobre a exploração da atividade de aposta, essa é a primeira. E a segunda era definir se está na atividade de exploração do jogo compreendida no conceito de serviço, a base de cálculo do tributo pode incluir o valor integral da aposta ou deve ficar só sobre o valor do ingresso ou das entradas. O que é que acontece? Quando você vai para uma corrida de cavalos no Jockey Club, no piso, né? Na hípica, o que é que acontece? Você paga o ingresso para estar dentro do estabelecimento e lá você tem a possibilidade de apostar. Né? Então, uma bolsa de aposta lá. E aí, incide. Durante muito tempo, o STJ e o STF entendeu que não incidiria. Agora, com essa decisão, ele entende que incide, mas incide só sobre a entrada, não incide sobre a aposta em si. O que eu acho correto, tá? Você tem o valor do ingresso e você tem o valor da aposta, tá? Por quê? Porque essa aposta, quando você ganha na Mega Sena, você não paga o imposto de renda? Já é tributado. Já é tributada. Aí o município quer entrar numa esfera de atividade da União para tributar novamente. Então, assim, foi uma decisão que eu achei que foi uma decisão tecnicamente correta, tá, por parte do STF. E eu destaquei, por isso que a gente vai falar sobre ela de forma muito rápida, porque ela tem reflexos hoje em dia muito grandes, porque a gente vê aí uma movimentação significativa nesses sites de apostas. Sites de aposta que patrocinam times, times de futebol, etc. Então, poderia ser relevante para algum contabilista ou algum advogado que atuasse para essa turma aí, tá bom? Show! É o nosso quinto e último tema. Passou muito rápido. Em relação à imunidade de ICMS. Se abrange ou não abrange a embalagem das mercadorias exportadas. Tá. Isso daí, ela também foi do dia 5 agora, 5 de agosto. Você viu que o STF mandou ver em matéria tributária e ainda tem muitas outras aí que eles iniciaram o julgamento e que ainda estão pendentes de decisão final. Depois a gente pode até ver a possibilidade de tratar dessas questões das também. próximas, né? Das próximas, e também de algumas teses que já estão mais consolidadas favoráveis aos contribuintes, né? E que por algum desconhecimento não são aplicadas aí no dia a dia de algum contribuinte. Isso também
tem uma relevância social aí por trás, tá? Mas para esse tema específico aqui, eu até trouxe uma outra questão que tem reflexo também, mais complexa, para a gente provocar aqui uma discussão, tá? Qual foi a discussão em torno disso? A expressão, aspas, operações que destinam mercadorias para o exterior. Abrange toda a cadeia de produção? Ou é só para o produto quando ele sai, Final, né? o produto ou o serviço final quando ele sai para entrega no exterior? Então, foi escolhido esse tema também porque a gente é um país exportador por excelência, né? Um estado que também exporta bem, e aí tem relevância. No caso específico aqui, a discussão era de uma empresa de embalagem. Ela fornecia embalagem para um produto e esse produto só tinha a destinação do exterior. E aí o STF entendeu que não, restringiu também a amplitude da não incidência, da imunidade da exportação, tá? Eu acho que também sou da linha, acho que do Marco Aurélio, ele entendeu que a Constituição ela não fez essa distinção. Acho que foi o Marco Aurélio mesmo. Ela não fez essa distinção, tá? Ela disse que se for para exportação, e aí, obviamente, que influencia no preço e se pensa na competitividade do Brasil no mercado exterior, se você tributar a embalagem, isso vai influenciar no preço, é uma cadeia, né? Então, eu concordo com esse entendimento que foi vencido, né? Mas eu preciso explicar para vocês qual foi o racional utilizado para restringir essa aplicação, tá? O ministro, eu não me recordo agora, acho que foi o Alexandre de Moraes também. Não sei quem é o relator, me perdoe. Mas o ministro relator, ele entendeu que se fosse para aplicar, para abranger tudo, não deveria ter tributação em nada das etapas anteriores. E que também não deveria haver o creditamento por conta dessa tributação. Então, ele utilizou esse critério para poder fazer a distinção e afirmar que não deveria ser abrangido para... O STJ, em diversas oportunidades, esclareceu. Analisando o STJ, não pode analisar a Constituição, ele analisa a lei infraconstitucional. Então, a Lei Complementar 87, que é quem traz o regramento do ICMS no âmbito nacional, foi analisada por mais de uma vez pelo STJ e ele deu essa amplitude máxima. E agora eu não sei como é que vai ficar quando for ter que se adequar a esse entendimento do STF, tá? Mas eu queria trazer o reflexo, a possibilidade de reflexo dessa decisão em uma operação de exportação que é interessante trazer aqui para vocês. Chama Ship to Ship. O que é o Ship to Ship? Você imagine uma empresa que explora petróleo em alto mar, caso aqui do Brasil. Ela chega um navio, pega esse petróleo, esse navio em alto mar transfere o petróleo para outro navio e esse segundo navio já leva direto para o exterior. É uma operação super comum aqui no Brasil. Vai haver a incidência, a imunidade ou não, nesse caso? A gente considera que essa primeira transferência se deu em uma zona que a gente chama zona econômica exclusiva. A gente não tem as ZPS. É um tipo de zona econômica exclusiva. E tem essa zona econômica exclusiva em alto mar para exploração de petróleo. Isso tem a previsão em tratados internacionais, em convenção de ONU. Então, tem todo um regramento. Vocês entendem que aquela fatia do mar pertence à União ou pertence ao Estado?
Geralmente são 200 milhas náuticas. Então, isso tudo vai trazer reflexo, essa decisão vai trazer reflexo, por exemplo, numa operação dessa. Se a gente considerar que é território do Estado e que houve a transferência dentro do território do Estado, já não vai poder mais ser albergada essa primeira operação de transferência, porque a gente sabe que incide o ICMS nas operações de transporte intermunicipal e interestadual. Não há uma previsão? Sobre o aspecto da competência tributária do município, porque a Constituição previu que é de competência do Estado. Então, consideramos uma operação interestadual ou intermunicipal de transporte? Se você considerar e for aplicar a decisão do STF, não vai haver a imunidade. Agora, se você considerar que aquele território é um território da União e não do Estado, aí a imunidade já vai ser com interpretação ampla. Então, está vendo um caso em que uma decisão é dada para uma circunstância de embalagem e pode ter reflexo em uma operação de transferência de petróleo entre navios em alto mar para exportação? É por isso que a gente tem que ter uma noção importantíssima, né? Importantíssima. Se essa imunidade não for aplicada, fatalmente o preço do petróleo comercializado vai ser outro. Eu não sei até que ponto, porque essa é uma questão mais econômica. Isso tem reflexo, inclusive, no preço que nós, consumidores pobres mortais, vamos pagar numa bomba em um posto de gasolina. Mas o que eu quero, provavelmente tenha. Eu não posso afirmar que tem, porque aí é uma questão econômica de formação aí do preço que eu não confesso a você que não tenho conhecimento técnico para emitir opinião sobre isso. Mas levanto essa hipótese porque acho que ela vai ser, em algum momento, ela pode ser discutida como consequência da decisão restritiva sobre a imunidade tributária em produtos e serviços destinados à exportação. E aí sobre essa temática... desincentiva, né? Exatamente. Então, eu escolhi essa temática aí para trazer para vocês por essas duas questões constitucionais, mas esse reflexo em uma operação específica de grande relevância para a economia do nosso país e de alguns estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que tem uma dependência gigantesca da atividade petrolífera. Né? Tá? Isso aí. Gente, muito assunto, né? Assuntos importantíssimos, inclusive, todos muito bem comentados. Queria agradecer aqui em nome da Tax Prática a participação do Dr. Marcel. Vou deixar aqui seu nome com estrelinha aqui para ser sempre chamado. Esclarecimentos maravilhosos, de verdade mesmo. Muito bem explicado. Larissa, eu agradeço, que bom. Questões práticas, que é o que a gente precisa, né? Precisa, busca passar sim. um conhecimento mais para o pessoal aqui da Tax Prática. E eu acho que, assim como eu, todo mundo ficou muito feliz e satisfeito com a sua participação. Queria agradecer e dizer que a casa aqui está sempre de portas abertas. Quando você tiver um tema bom, pode falar com a gente, que a gente está aqui sempre à disposição para esclarecer e ajudar aí, né, os contribuintes, né? A difícil missão de entender o direito tributário aqui dentro do Brasil. Não é simples não, mas eu digo que quem escolhe com vocação é prazeroso. Quem escolhe sem vocação desiste rápido. Tem esse aspecto. Não aguenta muito tempo, não. E aí eu queria deixar para vocês, obviamente, agradecer novamente, me colocar à disposição para esclarecer alguma dúvida sobre esses temas que a gente tratou hoje de forma muito rápida, né? Outros temas também, a gente pode programar aí mais para frente
algumas outras participações. Eu debutei aqui nessa sistemática, prometo a vocês que alguns equívocos aqui cometidos eu procurarei corrigir para as próximas oportunidades, e queria trazer como uma mensagem final aqui para nós todos que militamos aí na área tributária, advogados, contabilistas, enfim, todos nós, contribuintes. Eu costumo falar de uma passagem que o juiz-presidente da Suprema Corte Americana, John Marshall, tratando de um caso que versava sobre questão de competência tributária e a importância da limitação jurídica dessa competência, que foi basicamente o que a gente tratou aqui quando falou de temas tão diversos, mas a gente teve como ponto central isso daí. Daí a importância das questões conceituais, né? Então, existem livros que, por mais que sejam antigos, e eu vou citar um deles aqui agora, Limitações ao Poder de Tributar, do ex-ministro do STF, Aliomar Baleiro, que ele pode ser da década de 20, exagero meu, não é da década de 20, mas ele não se perde no tempo, porque são questões conceituais. Então você consegue desenvolver a advocacia tributária muito apegado a isso daí. Muitas vezes a saída que nós temos é essa, de uma falha na construção legislativa, que conceitualmente a gente consegue de alguma forma combater, tá? Mas voltando para o John Marshall, o que é que ele dizia? Era o caso McCulloch versus Maryland, que é um estado americano. Ele cunhou uma frase famosa dizendo que o seguinte, aspas, né, numa tradução livre: o poder de tributar é o poder de destruir. Então a gente que está do lado do contribuinte sente muito isso. E aí, recente não, é porque eu gosto de falar recente, mas aí por volta de 2015, 2016, eu vi uma expressão em um julgado do STF que cita um ministro, Horizonte Nonato, que ele faz uma interpretação dessa frase famosa do John Marshall. E ele diz também o seguinte, e aqui é uma citação livre minha, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir. Então a gente que está no dia a dia tem que lutar com essa bandeira aí para não chegar o contribuinte que a gente está defendendo a ser destruído pelo poder de tributar do Estado, do município e da União, porque a gente sabe que ele só tem uma única fonte de receita, que é, aliás, duas fontes de receita: a poupança e os tributos, né? A arrecadação pelos tributos. Então, quando o Estado gasta mais do que o que ele arrecada, ele só tem uma fonte para buscar compensar isso. Ou ele vai na poupança, e a gente viu aí o confisco da poupança alguns anos atrás. Você, Larissa, é muito jovem, sabe pela história. Sabe pela história. Mas alguns que podem estar nos assistindo aqui sentiram na pele isso. E a outra forma é aumentando a carga tributária, que é o que a gente vê cotidianamente, Estado, município e União, toda hora que tem algum tipo de aperto ou passa por alguma crise, já tira da caixinha mágica uma possibilidade de aumentar, de criar ou de aumentar algum tributo para fechar essa conta. Então, a gente tem que estar com essa bandeira aí e não deixar o poder de tributar chegar às raias do poder de destruir. A luta grande e desigual, né? Mas a gente... Vamos lá. Tá bom? Pois muito obrigado à audiência de todos vocês aí. Foi um grande prazer, realmente foi um grande prazer estar com vocês hoje. Em breve estaremos, doutor Marcelo, de volta, eu prometo. Tchau, boa tarde.